disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependestes para crer. Eu não entendi, vou lhe explicar. É muito profundo o que Jesus estava querendo dizer. E para nós compreendermos, eu vou lhe explicar. Quem o primeiro filho tipifica, representa, e quem o segundo filho tipifica e representa? O primeiro filho tipifica os publicanos e as meretrizes. João veio preparar o caminho. Lembra de João? João Batista. A voz que clama no deserto, no qual o próprio Jesus disse que dos homens de Deus que esteve sobre a terra, nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Só Jesus. Um homem que tinha intimidade com Deus. O homem que foi chamado para exercer um ministério em um tempo difícil e de uma maneira bem exortativa. Porque para começar, a igreja de João Batista não tinha paredes. A igreja de João Batista não tinha ar-condicionado. A igreja de João Batista não tinha cadeiras acolchoadas. A igreja de João Batista não tinha telões de LED. A igreja de João Batista não tinha jogo de luzes. A igreja de João Batista não ficava no escuro. A igreja de João Batista não era segundo a modernidade da atualidade. A igreja de João Batista era no deserto. Se alguém encontrasse alguém que já havia sido instruído, ensinado por João Batista, perguntava: tu veio da onde? Ah, da igreja de João Batista. Fica onde? Deserto. Aí tem gente que nos dias de hoje fala assim: Deus me botou num deserto, eu não quero ir para o deserto. E quem disse que deserto é lugar de derrota, irmão? É não. Ah, eu estou num deserto. Se tu está no deserto, te prepara que vai acontecer milagre. Os maiores milagres da Bíblia aconteceu no deserto. Foi no deserto que ele multiplicou pães e peixes. Foi no deserto que ele mandou o maná. Foi no deserto que ele enviou corvo para alimentar profeta. E é neste deserto que ele vai entrar com providência para te dar a vitória diante da grandeza e excelência dele, porque ele é Deus. E a igreja de João Batista, lotada, crescendo. E olha que a mensagem de João Batista não era placa de carro, não era revelação de CPF, de nome e sobrenome, de endereço, de placa de salão de cabeleireiro, de pizzaria. A pregação de João Batista não era leitinho com Toddy. A pregação de João Batista não era de autoajuda. A pregação de João Batista não era para carregar os crentes no colo como bebezinhos mimados tomando mamadeira espiritual. A mensagem de João Batista não era uma mensagenzinha light, uma mensagenzinha que amassageia o ego. A mensagem de João Batista não era segundo os nossos preceitos
vontades e querer. A palavra que João Batista pregava não era a palavra que nós queríamos ouvir, mas era a palavra que o Senhor gostaria de falar. E o negócio era puxado. Ele já começava dizendo assim: arrependei-vos. E tinha uma classe que estava lá nesses dias, que ele se virou para esta classe e disse assim: arrependei-vos, raça de víboras. Você está entendendo? Endireitai os seus caminhos. E quem é que estava ali? Os publicanos, os fariseus, homens que não queriam conserto diante de Deus, que perseguiam o próprio Jesus. Só que a Bíblia diz que a classe que representa, tipifica o primeiro filho, era dos publicanos e das meretrizes. Por que dos publicanos e das meretrizes? Porque era uma classe que não queria Jesus, falava mal de Jesus, era contra Jesus. As meretrizes vendiam seu corpo, se prostituíam, cometiam atrocidades que entristeciam a Deus. As meretrizes estavam longe dos caminhos do Senhor. As meretrizes andavam perdidas, desgarradas. E os publicanos se vendendo, se corrompendo, enganando e sendo enganado. Só que quando João começou a pregar, quando chegava no final da mensagem, os publicanos começaram a perguntar: mas como é que a gente faz? A gente já roubou muita gente, já enganou muita gente, já trapaceou muita gente, como é que a gente faz? Aí João dizia: arrependei-vos. Aí os publicanos começaram a se arrepender. As meretrizes se aproximavam e diziam: tem jeito para a gente, olha a nossa situação, olha o nosso corpo, olha o nosso comportamento, olha a nossa atitude. Aí João olhava e dizia: não importa, se você estiver disposta a deixar o pecado, a deixar a prostituição e se arrepender, o Pai vai encontrar vocês e vai dar uma nova oportunidade. E assim aconteceu. Os publicanos não queriam, as meretrizes não queriam, mas agora eles passaram a querer, porque se assim como o filho. Muitas das vezes os publicanos, as meretrizes, já tinham ouvido falar acerca de Jesus, mas negaram: eu não quero, eu não vou, eu não participo, eu não faço parte dele, eu não quero estar com ele. Só que agora vem a palavra e eles se arrependem. E quando terminam de se arrepender, eles passam a seguir a Jesus. Assim como eu, assim como você, assim como nós, também éramos como o primeiro filho. Quantas das vezes alguém já pregou para você? Tem gente que tinha raiva de crente. Eu não gosto de crente. Eu quero distância desses crentes.